precioso, maravilhoso, e nós ouvimos a poderosa mensagem da palavra do Senhor. E nesta noite, está conosco o nosso querido irmão Clécio Martins, para trazer a poderosa mensagem da palavra de Deus e também estará orando aí por todos os pedidos de oração. A paz do Senhor, irmão Clécio. Paz do Senhor, irmão Carlinhos, irmão Diego, irmão José. Paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. Temos aqui nessa noite mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Está aqui nas cabines da rádio aqui inclusa, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus nos concedeu para nós nessa noite, está aqui. E eu quero aqui também mandar aqui uns hinos, aqui, uns pedidos que tem aqui, o Fábio, está na escuta da programação também, a Neca ali, com o Pedro Lara. Falei com ele que ele está escutando essa noite, ligar bem se ele ligar o rádio lá já para não perder. Também a irmã Eva ali, que mora ali na São João, também ali. Gesiele, aquela, que estão na escuta também. Deus abençoe eles aí. Depois vai ter rodado um hino para você depois, Alice também, Alisiano também, E lá eu estou na escuta da programação também, estão perto do programa também, lá em Chaqueado também, Deus abençoe eles grandemente. E os demais, todos, alguns não está tudo escrito aqui, mas que Deus possa abençoar todos que estão escutando essa programação nessa noite aqui. Eu quero ler um texto da palavra aqui com os irmãos que estão com a Bíblia aberta aí, no livro de Mateus. De Mateus, do capítulo de número 9. É um texto, quem sabe, bem conhecido, Mas o Senhor tem me dado, quando eu olhei na programa que eu estava para vir aqui nessa noite trazer uma palavra, aqui, o Senhor me colocou essa palavra aqui, Então, quero falar um pouquinho dessas maravilhas que Jesus fez aqui, na vida desse moço aqui. E diz assim, então, Mateus 9, versículo de Mateus 9, primeiro, Entrando no barco, passou para a outra margem, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Versículo número 2. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Versículo número 3. Eis que algum dos escribas diziam: Este blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai mal entre os corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Até aqui. Tem mais para frente, mas vamos ficar por enquanto até aqui, Então, nós vimos esse texto maravilhoso, um texto conhecido aqui da palavra de Deus, Este homem aqui, com certeza, ele estava, diz o texto que ele estava numa cama, deitado ali, E nós vimos que então que Jesus ali, ele entrando no barco, passou para outra margem, e chegando à sua cidade, eis que trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Então, Jesus, ele estava sempre andando, sempre... Onde ele chegava, sempre tinha pessoas que procuravam ele para ser curado de enfermidade, qualquer coisa que eles tivessem, eles recorriam, era Jesus aonde eles recorriam. E Jesus sempre deu a solução, sempre... ele nunca desamparou ninguém, nunca deixou ninguém sair sem uma resposta, E aqui nós vimos que esse paralítico não foi diferente aqui também. Então, nessa noite também, Jesus pode fazer uma grande obra na tua vida. Quem sabe você está na escuta dessa programação nessa noite, está pensando assim, que sabe, mas foi no passado, foi anos atrás que aconteceu isso, Mas hoje pode acontecer isso também na tua vida, é somente você crer e você confiar no Senhor Jesus nessa noite. E aí, no versículo 2, assim, Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados, Jesus disse assim: tem bom ânimo, filho, muitas vezes as pessoas estão desanimadas, mas esse homem aqui, sabe, também estava desanimado há tanto tempo, quem sabe sofrendo, dessa enfermidade. Ele pensou, quem sabe, nem tinha mais solução para ele, quem sabe já estava tudo, quem sabe, terminado para ele já, Mas Jesus, então, teve um encontro com ele ali, Então Jesus teve um encontro com ele, Jesus vendo a fé dele. Jesus viu, Jesus conhece até a nossa fé, ele viu a nossa fé, E a fé é uma coisa que não tem como enxergar, não pode ninguém, mas Jesus vê. Ele vê a minha fé e vê a tua fé nessa noite também,
Então, por isso que Jesus é maravilhoso, Jesus é o que nós temos que confiar nele, é o que nós temos que se agarrar com ele. É só Jesus que pode nos dar a solução para o nosso problema, aquilo que nós estamos passando, quem sabe, dificuldade, ou alguma vendaval, alguma tempestade. Vamos acreditar, vamos confiar no Senhor Jesus, vamos se agarrar com ele, e o poder está nas mãos do Senhor Jesus, né? E o versículo 3 diz assim, eis que alguns dos escribas diziam, este ali, ele blasfema. Quer dizer que Jesus estava falando coisa que não era certo ali, né? Ele estava duvidando do Senhor Jesus ali. E então, mas Jesus, ele sempre tem uma palavra, ele sempre tem a resposta certa para falar na hora, né? Aí, aqui diz assim, então, Jesus, no versículo, Jesus vendo a fé dele. No versículo 3, né? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, né? Por que pensai mal em vossos corações? Então, nós vimos que Jesus conhece os nossos pensamentos, ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe o que tu está pensando nessa hora, quem sabe. Você está pensando coisa boa ou está pensando coisa ruim, Jesus conhece o teu pensamento. Aleluia, louvado é o nome do Senhor nessa noite. Jesus conhece o meu pensamento e conhece o teu pensamento. Não adianta ele pensar, eu vou fazer alguma coisa agora que ninguém vai ver, não tem problema. Mas diz a palavra aqui que Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece, ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos, tudo que nós vamos fazer, Jesus está sabendo o que nós vamos fazer. Ele conhece todas essas coisas, né? Então, por isso que Jesus é maravilhoso, nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Isaías é aquilo que as pessoas não deram crédito à palavra de Deus, né? Mas que nessa noite você possa crer na palavra do Senhor Jesus, essa palavra maravilhosa aqui. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Versículo 4, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, ele conhecia os pensamentos. Aí ele diz, por que estão pensando, né? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e toma a tua cama. Então, para Jesus, nós sabemos que não tem nada é impossível para Jesus, né? Jesus podia dizer, levante, toma a tua cama e anda, né? Para ele não fazia diferença isso aí. Ele sempre pode pregar, então ele fazia, né? Para ele tanto faz para Jesus, né? Então, para Jesus não tem nada impossível para ele. Tudo é possível aquele que crê. E nessa noite, se você crê, que você está enfermo, está enfrentando enfermidade, está enfrentando algum problema, confia no Senhor Jesus nessa noite. Essa palavra é para mim nessa noite. Eu tenho que confiar no Senhor Jesus. Eu tenho que crer na palavra de Deus. E nessa noite, se você crer na palavra, se você confiar em Jesus, ele pode realizar um milagre como ele realizou na vida desse paralítico aqui. Ele estava deitado numa cama. Ele já não esperava mais, já não tinha mais esperança na sua vida. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus nessa noite. E Deus pode fazer uma grande obra na tua vida, onde você se encontra, onde você está. Eu não sei, mas Jesus sabe que Ele conhece até o nosso pensamento. Ele conhece o que você está pensando nessa noite. E Ele manda dizer nessa noite assim, crê somente no Senhor Jesus. Confia nele. Crê no Senhor. Ele tem uma palavra nessa noite para ti. E a palavra é essa aqui é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus. Ele mesmo falou essas palavras aqui. Jesus vendo a fé dele. Esse homem tinha muita fé. A própria fé que ele tinha, que ele recebeu o milagre, recebeu a cura através da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor Jesus. Então nós temos que ter fé, temos que confiar, temos que ter uma esperança no Senhor Jesus. Tem muitos que já perderam todas as esperanças, não creio mais, não tem mais, né? Para mim não adianta, para mim não tem sentido mais na minha vida. Mas nessa noite eu tenho para dizer assim, tem sentido sim. Deixa Jesus entrar no teu coração nessa noite. Deixa o Senhor Jesus fazer uma morada no teu coração. Aleluia. Assim como Ele fez na minha vida, há 40 e poucos anos atrás eu aceitei Jesus e estou até hoje na casa do Senhor. Sou muito grato de servir a Ele. Aleluia. Sou muito grato de servir o Senhor. Não tem como eu dizer que não vou servir mais a Deus, vou largar Jesus.
de maneira nenhuma. O que ele fez na minha vida, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer ainda, quem sabe, né? Então não tem como dizer que não quero mais Jesus. Mas esse paralítico aqui, eu sei que ele também confiou no Senhor Jesus, e a fé que ele tinha no Senhor, ele recebeu o milagre, recebeu a cura, né? E nessa noite, se você está enfermo, se você está com problema, dificuldade, a solução é uma só. A solução é Jesus na tua vida. Crê no Senhor Jesus nessa noite. Ele tem grande obra para realizar na tua vida dessa noite. Eu não sei o que está passando, não sei mesmo. Eu estou do outro lado aqui, mas Jesus sabe. Ele conhece o teu coração, ele conhece. Diz aqui que ele sabe até, né? Ele conhece até o nosso pensamento, ele sabe. E nessa noite, a palavra é essa aí. Crê no Senhor Jesus nessa noite aqui. Tenha fé no Senhor Jesus. Ele vai realizar um milagre na tua vida. Se você está enfermo nessa noite, confia nele. Nós vamos estar orando daqui a pouco. E o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Você possa testemunhar depois o que o Senhor fez na tua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ali em Marcos 2,17. Em Marcos 2,17. Também tem uma passagem maravilhosa ali. Um dia ler depois em casa ali. E Lucas 5,33 também. Passagem maravilhosa. Mas nós não vamos ler essa noite aqui. Jesus tem uma palavra nessa noite para ti. Crê nessa noite no Senhor. Deposita tua fé no Senhor Jesus. E Jesus vai fazer uma grande obra na tua vida. E Deus possa te abençoar grandemente nessa noite. A palavra de Deus. Podia falar mais ainda aqui. Mas nossas horas têm chegado. Né? Eu quero fazer uma oração contigo nessa noite. Nelson Celestino. Vamos orar para o Senhor Nelson também, né? Possa abençoar ele grandemente. Está do outro lado, ele está lá, né? Vamos orar por ele. Deus tem uma grande obra para fazer. Somente nós cremos no Senhor Jesus nessa noite. Desculpa. Vamos orar então. Senhor, nós te demos graça nessa noite. Muito obrigado. O Senhor ter nos abençoado, o Senhor ter nos dado graça, ter nos dado vitória, o Senhor ter nos trazido aqui nessa cabina dessa rádio, nessa noite, Pai. Eu te agradeço por esse pouco de palavra que tem falado aqui nessa noite, da grandeza, da tua grandeza, Senhor. Dos milagres que o Senhor pode realizar, já realizava no passado e continua hoje ainda, fazendo milagre. É somente crer no Senhor Jesus. Confia nele nessa noite, deposita a tua fé no Senhor Jesus. Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas basta nós confiar nele, basta nós depositar nossa confiança no Senhor Jesus nessa noite. Ele vai realizar milagre na tua vida. Assim como ele realizou na minha vida. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Se eu fosse contar os milagres que já tinham sido feitos na minha vida, ia passar muito tempo aqui, né? Jesus realizou obras gloriosas na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Deus abençoou, Deus fez coisa extraordinária. Por isso que nós estamos servindo a Deus, por isso que eu sou alegre de servir a Jesus. Por isso que eu tenho uma alegria muito grande de servir a Jesus. Se eu pudesse colocar na mente das pessoas como é bom servir a Deus, como é bom servir a Jesus, como é bom estar na casa do Senhor. Mas essa obra quem faz é o Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo quer fazer uma obra na tua vida. Crê no Senhor Jesus nessa noite, confia nele. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te resgatar das mãos do inimigo, que sabe está amarrado, que sabe está enrolado em alguma coisa. Mas nessa noite o Senhor tem poder para te desatar a gema, te soltar novamente de novo. Basta você crer no Senhor Jesus nessa noite, confia nele. Deposita a sua confiança nele, que ele vai te dar vitória, ele vai te dar graça e ele vai te abençoar. Quero agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, meus irmãos, por ter nos acompanhado. Glória a Deus. Um abraço a todos. Amém.